para trazer um assunto daqueles, viu? Lembrando que no final de agosto a Polícia Civil descobriu um esquema de vendas de atestados médicos na cidade de Arapiraca, atestados falsos. Uma mulher foi presa ao utilizar, inclusive, o timbre da Secretaria Municipal de Saúde do município, falsificar as assinaturas dos médicos. Segundo as investigações, os documentos eram vendidos entre colegas de trabalho e comerciantes locais. Esse caso acendeu o alerta sobre o uso de atestados falsos no ambiente de trabalho, algo que pode trazer sérias consequências, não só para quem vende, mas também para quem compra esses documentos, tá? E utiliza esses documentos. Para falar sobre os riscos legais desse tipo de prática, a gente recebe aqui no Boletim Gazeta a advogada trabalhista Tássia Costa. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar conosco. No ambiente de trabalho, quais são as penalidades? Quais são as implicações para um funcionário que apresenta um atestado falso? Bom dia a todos. É um tema muito importante esse tema do atestado falso, porque é um tema que faz parte do dia a dia dos trabalhadores e das empresas, né? Um tema recorrente. Existem várias implicações para os funcionários que apresentam esse atestado falso. O atestado, as faltas elas fazem parte da rotina de qualquer pessoa. Nós, enquanto seres humanos, estamos sujeitos a adoecimento, ao nascimento de um filho. E tudo isso, pela legislação trabalhista, é abonado através das faltas justificadas. A partir do momento em que nós, enquanto empregados, desejamos faltar, mas não temos um motivo legítimo para isso, e faltamos, contabilizamos faltas que são chamadas de injustificadas. Os atestados falsos, eles são comprados justamente para abonar essas faltas injustificadas, que são faltas que têm consequência para o empregado, como perda do descanso semanal, redução no período de férias a partir de 5 faltas injustificadas por ano. Então, muitos trabalhadores, infelizmente, recorrem a essa condição, procuram pessoas que fazem a comercialização ilegal de atestados, falsificando carimbos, falsificando o papel timbrado do posto de saúde ou da unidade de saúde, para apresentar e justificar a falta naquela data. Como consequência, a maior que nós temos é a demissão por justa causa, porque há a quebra da relação de confiança entre o empregado e o empregador. Então, a partir do momento que essa relação é quebrada, e esse ato é previsto no artigo 482 da CLT, é um ato de improbidade, de má conduta, o empregador, ele tem o direito, sim, de demitir, de dispensar o funcionário por justa causa. E nessa dispensa, só lembrando, o empregado, ele deixa de ter acesso a alguns benefícios, a alguns direitos previstos na hora da rescisão. Ele não acessa ao programa de seguro-desemprego. Ele não consegue sacar o FGTS e nem tem direito à multa de 40% do FGTS. Além disso, as verbas proporcionais, como férias proporcionais e 13º proporcional, também não são devidas. Então, o empregado ele acaba sendo dispensado, recebendo apenas uma parcela muito pequena daquilo que seria devido comparada a uma rescisão sem justa causa. Realmente são muitas as perdas, né? Aí é que você vai adoecer mesmo, porque você vai perder o emprego por causa de uma falsidade, por causa de um dia. Há um detalhe importante em quem entra nesse ciclo vicioso dessa falsificação, que é o fato de ela, muitas vezes, utilizar nome de terceiros, né? Pessoas idôneas para tentar dar credibilidade àquele próprio documento. Isso acaba sendo um fato que implique em algum tipo de pena diferenciada para quem participa desse esquema? Quanto à legislação trabalhista, a maior penalidade que nós temos, de fato, é a rescisão por justa causa. Entretanto, vale lembrar que a falsificação de documento é crime e ela está prevista no Código Penal. Então, o funcionário que adquire esse documento, que se utiliza deste documento, pode sim ser responsabilizado criminalmente. A empresa que desconfia que o atestado é falso, ela pode fazer a verificação diretamente com o médico que assina aquele documento, ou na clínica ou unidade de saúde que produziu aquele documento. A partir do momento que ela recebe a negativa da produção do documento, vamos lá, entrou em contato com uma clínica e a clínica disse que aquele documento não foi produzido ali naquele ambiente. A clínica fornece uma declaração e é importante para resguardar as empresas que a declaração seja fornecida pela clínica ou pelo médico. E a partir dessa declaração, o empregador, ele pode dar entrada no boletim de ocorrência, além da questão da rescisão por justa causa,
e responsabilizar aquele funcionário pelo ato cometido. Vamos trazer uma outra situação aqui. O funcionário que entregou um atestado na empresa. Mas aí eu fui para uma festa, fiz uma postagem na minha rede social. Essa postagem foi descoberta para o setor de recursos humanos. A postagem pode anular a validade do atestado? Pode sim. E o motivo é muito simples. É porque a doença atestada possivelmente é incompatível com a situação do funcionário. A gente ri porque é realmente uma atitude que acontece e é mais comum do que muita gente pensa. É bastante comum, de fato. Então, quando a empresa constata através das redes sociais ou de postagens, né, que o funcionário que apresentou aquele atestado, de repente, de doença na coluna, dor na coluna, estava impossibilitado de ir trabalhar e aquela pessoa está num show, está numa festa, está fazendo uma viagem, realmente aquilo dali, aquela conduta do funcionário é incompatível com o atestado apresentado e, portanto, aquele atestado, aquela conduta é tida como uma conduta inválida e aí a gente consegue sim enxergar a possibilidade de penalidades para aquele funcionário. Olha a situação. Tem uma outra questão aqui. Que cuidados também o trabalhador deve ter ao apresentar um atestado verdadeiro? O trabalhador ele deve sempre ter o cuidado de observar o atestado médico, se está discriminado com o nome dele, com a doença direitinho, com a quantidade de dias de afastamento. Eu chamo a atenção para um ponto que muita gente tem dúvida, especialmente as empresas. Se é necessário ou não a colocação do CID no atestado médico. Não, não é obrigatório. E tem médicos que não colocam. Isso, mas mesmo pelo sigilo do paciente, o paciente pode optar, ou o médico, de não colocar, não informar o CID, mas ele coloca lá a quantidade de dias. Nesse caso, caso a empresa tenha algum tipo de desconfiança, novamente pode recorrer à verificação. O médico, por certo, não irá informar diretamente qual o CID, mas ele dirá que o atestado é válido, que a quantidade de dias de afastamento ela é compatível com a consulta que ele realizou. Pois é, tem caminhos legais, né? De toda forma, nunca foi vedado ao trabalhador a sua falta, desde que haja a necessidade para isso, e é lançar mão desse direito. Agora, quando você abre mão dele, é demitido, inclusive, por justa causa. Foi novidade para mim a questão do seguro-desemprego, porque há quem ache que se der tudo errado, ainda ficaria com esse seguro. Ainda ia se dar bem aqui, né? Aparentemente se dá bem, mas parece que a justiça foi amadurecendo também ao longo do tempo, né, Thaís? Pois é, eu acho que é fundamental esse tipo de discussão. A gente falou do trabalhador aqui, falou do processo criminal, que também envolve quem vende atestado médico, que é muita cara de pau, né, gente? Às vezes o esquema é tão grande que ali já vira meio de renda para essas pessoas. Tinha um valor, o exemplo que você deu, era R$70. R$70. Imagina, R$70. E aí, ó, chove comprador. O pior de tudo é isso, né? Que tem demanda, senão não haveria a oferta. Gente, faltas esporádicas. Eu estou faltando muito, vai, não vai, eu falto, não justificam. Isso pode gerar justa causa? Pode sim. A falta injustificada recorrente, ela pode gerar justa causa. Via de regra, não existe um número para isso, certo? A legislação ela não prevê 2 faltas, 3 faltas ou 4 faltas, mesmo porque depende do impacto daquela falta. Imaginem vocês que o trabalhador é a pessoa responsável por abrir uma agência bancária. Então, aquela pessoa não vai trabalhar no dia, não justifica, não tem como fazer uma substituição e o atendimento em véspera de final de ano, que é o último dia bancário, não é realizado a tempo. Então, tem um impacto um pouco maior, aquela falta injustificada, do que um simples atraso num dia regular de trabalho. Então, isso também é levado em consideração. O que é que ocorre com essas faltas injustificadas que não decorrem de atestado falso ou de ato ilícito? Elas são punidas não diretamente com a dispensa por justa causa, mas geram advertências e essas advertências, de forma cumulativa, podem gerar suspensões e aí sim caminhar para um processo de desligamento por justa causa. Importante isso. Sugerir então sua produção para que a gente possa voltar a conversar sobre os afastamentos das mães atípicas, que são realidades diferenciadas. Sim. E que hoje têm aumentado por conta do grande número de diagnósticos sobre TEA. Então, fica essa sugestão, a gente aprofundar esse debate também por hoje. Muito esclarecedor, Thaís. Só use atestado quando realmente for necessário, com veracidade, né? Perfeito. Não é? Eu tenho uma